E aí pessoal, o professor Gessé falando aqui. Hoje vamos iniciar o capítulo 3 do caderno 2 de vocês, que trata da estrutura e classificação dos elementos químicos, tá bom? E aí, como objetivo desse capítulo, vamos entender os modelos atômicos, estudar a estrutura atômica e poder aplicar a tabela periódica, tá bom? Então são temas base para todo esse capítulo, a estrutura de todo esse capítulo, a sequência de estudo da gente, tá bom? Já anota aí a tua sequência de estudos. Então vamos começar aqui com modelos, depois passar para a estrutura atômica e por último tabela periódica. Eles são pré-requisitos, pessoal, para o andamento da química durante o restante do ano, tá? Durante o restante do teu livro. Então eles são conteúdos base para poder entender outros conteúdos. Então vamos lá, a gente vai passar uma parte aqui sobre a filosofia, mas vamos entender o que é um modelo, atômico, como é que isso surge. Imagina que tu chega na tua casa à noite e não tem, tá tudo apagado, né? Tu acende a luz e tem lá bexigas de aniversário, um bolo, um resto de bolo no prato, você tem lá papel de presente no chão, copinhos, chapeuzinho de aniversário. Então tu acha estranho, o que você vem na sua cabeça? Oxe, aqui teve uma festa de aniversário. Por que você imagina isso? Porque quando tu analisou a cena, tu imaginou, tu coletou evidências de que aquilo poderia ter acontecido o aniversário ali, tá bom? E na ciência é da mesma forma, você olha para a natureza e você coleta informações que te ajudam a explicar os fenômenos, tá bom? No caso, aí, elas te ajudam a criar um modelo, tá bom? Para tu fazer uma explicação de alguma coisa que está acontecendo. No caso dos modelos atômicos, a gente vai estudar o que os cientistas ao longo dos anos eles coletaram de evidência e estudaram para formar os modelos atômicos, tá? Para formar um modelo para os átomos, que é a menor parte que compõe a matéria, certo? Só que isso vem sendo estudado desde a antiguidade. Então vamos ver um pouco aí da filosofia, tá bom? Os gregos antigos e a matéria, tá bom? Eles tiveram grande influência, por quê? Lá na antiguidade grega foi um período assim de grande atividade intelectual, tá? Aflorou muito ali naquela época, foi na qual floresceu assim um número numerosas e diversificadas formas de interpretar a natureza. Tá? E eles tinham muitos questionamentos, eles faziam muitas indagações sobre isso. Grandes filósofos e matemáticos gregos recorreram a diferentes áreas do conhecimento na tentativa de explicar o mundo, tá bom? Entendimento de muitas coisas, como resultado para a existência e a vontade de deuses e seres mitológicos. Eles acreditavam muito nisso, na existência de deuses, na vontade dos deuses e dos seres mitológicos, para que tudo que existia fosse em função disso. Eles acreditavam nisso naquela época, tá bom? Então, por meio de critérios racionais e previsíveis, eles tinham isso. Então, foi com o pensamento que o filósofo Tales de Mileto, aqui o primeiro do nosso índice, tá bom? Que no século 6, pessoal, antes de Cristo, sem se basear em experimentos, ele não se baseou em experimentos, ele apenas determinou que a água seria a origem de todas as coisas aqui, ó. A água é o princípio da matéria. Tales de Mileto falou isso lá, sem base em experimentos. Para o Anaximenes, que é o próximo aqui, ó, o ar, tá, seria o princípio básico de tudo. Enquanto Heráclito, ele acreditava que era o fogo, por ter lá o seu poder transformador, na sua natureza transformadora. O fogo queimava as coisas, transformava em cinza. Então ele acreditava que o fogo era a origem de tudo. Empédocles, ele foi lá e completou a ideia do Anaximenes e do Heráclito. Ele falou, não, tudo é formado por 4 elementos. O ar, o fogo, a água, que o Tales de Mileto tinha falado, e ele acrescentou a terra, tá bom? Logo depois, o Aristóteles, antes de Cristo, ali, 384, 322 anos antes de Cristo, um dos mais importantes, influentes politicamente, filósofos gregos de todos os tempos, ele ampliou as ideias de Empédocles aqui, ó, tá? Você está vendo que um vai complementando a ideia do outro, tá? E aí ele falou e admitiu que os 4 elementos fundamentais poderiam se transformar uns nos outros por meio de alterações
em suas propriedades. Eles acreditavam que o ar se transforma em fogo, o fogo vai se transformar em terra e depois a terra se transforma em água. Tudo tinha uma certa transformação com alterações das suas propriedades. Ele acreditava que a matéria seria contínua e poderia ser dividida sem limites, tá bom? Isso é, infinitamente. Ele acreditava na matéria dividida infinitamente. Tu poderia dividir a matéria de forma infinita, tá? Já o Platão, ele acreditava que tudo tinha uma forma geométrica, tá bom? Tudo era representado por formas geométricas. O fogo, por exemplo, ele teria ele teria o poder de queimar e destruir por causa das suas arestas de um tetraedro. Então Platão era bem matemático, né, pessoal? Ele acreditava muito nas formas geométricas. O Demócrito, que aqui embaixo, ó, que tem aqui nesse último quadrinho, ele falava que a matéria poderia ser dividida até um certo limite. E aí surgiu o primeiro, né, relato sobre átomo, tá? Que lá do grego significa algo que é indivisível. Né, e ele afirmou a matéria seria dividível, né, divisível até um certo limite. E aí, ó, com Demócrito surgiu a ideia de átomo, mas como Aristóteles tinha uma maior influência naquela época, até uma influência política, a ideia dele foi a que permaneceu por muito tempo. Tá? Então, a gente teve aí o surgimento da alquimia em Alexandria, que ficava lá no Egito, tá bom? E aí, seguido pela Europa, nos séculos seguintes, até cerca de 1400 anos depois de Cristo, tá? O que era alquimia? A alquimia era a arte ali de manipular, tá? Os materiais, tinha como objetivo encontrar o elixir da vida longa, né? O elixir da eternidade, tá bom? E várias outras coisas, né? Então, a alquimia foi as primeiras formas de experimentação que aconteceram, né? Os alquimistas, como eram chamados, conhecidos, ó, eles tinham conhecimento em metalurgia, química, astronomia, tá bom? Eram pessoas com diversas áreas de conhecimento que se reuniam para poder explicar as situações, os fenômenos da natureza. Na Idade Média, o ser humano, né, muito espiritualizado, tá? Desculpa aí, pessoal, ficou um trava-língua aqui, né? Acreditava muito ali nas questões divinas, né? Preocupava-se principalmente com a salvação e a divindade naquela época da Idade Média, né? Por ser essencialmente materialista, a teoria atômica não teve sucesso. As pessoas acreditavam ali muito na questão da divindade, e a questão das concepções atômicas, elas foram sendo deixadas de lado. Ela teve uma valorização lá na Renascença, tá bom? Na Renascença, somente no período da Renascença foi quando o pensamento se tornou mais humanista, tá? Que as concepções atômicas começaram a ser valorizadas, certo? Elas começaram a ser valorizadas. Os alquimistas, né, como eram chamados os praticantes da alquimia, inspiravam-se nas concepções gregas sobre a constituição da matéria e do universo. Eram pessoas assim com grande conhecimento prático de metalurgia, de química, como a gente acabou de falar, e buscavam aí as transformações, né, as explicações para as transformações da matéria. Então foram eles que engatilharam aí a questão da experimentação, tá bom? E eles deixaram um legado, o legado dos alquimistas, né, a produção de fusão de ligas metálicas, que é algo que é utilizado até hoje para você fazer as ligas metálicas, as estruturas. Quem começou foi eles, né? Os processos de destilação de substâncias, tá? De bebidas, por exemplo, eles que desenvolveram. Sublimação também, que é processo de transformação de estado físico, calcinação, dissolução de substâncias, filtração, pessoal, ó, e cristalização. São processos que são triviais hoje, tá bom? Mas que começou lá com os alquimistas, né? Com esses conhecimentos, com a valorização da ciência lá desde o período da Renascença, tá bom? Então, quando a ciência começou a ter um pouco de valorização, aconteceu que a gente teve várias contribuições importantes que é usado até hoje, tá? Então, para que algo se desenvolva, é necessário também que a ciência tenha o seu espaço, que ela possa se desenvolver, tá bom? Então a gente fica por aqui com essa parte mais filosófica, tá? Os primeiros modelos atômicos que a gente vai estudar na próxima aula, no caso aí é o modelo de Dalton, tá? O atomismo moderno. Então eu já quero que vocês façam uma leitura em casa, tá? Sobre
esse rapaz aqui e sobre os postulados dele. Já anota os postulados deles. Fica aí como atividade de casa para vocês, tá bom? E aí a gente fica por aqui e a gente continua na próxima aula. Forte abraço, pessoal.